Olá, estamos começando mais um Você Saúde nesta sexta-feira. Eu aproveito para te convidar a acessar e seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é a hanseníase. O Janeiro Roxo é uma campanha de conscientização e combate à doença. O Brasil é o segundo país com maior número de diagnosticados com hanseníase no mundo. Por isso que hoje nós vamos conversar com a enfermeira aqui do Centro de Especialidades Médicas de Caraguatatuba, Leonice Lúcia Luciano. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada eu. Leonice, explica pra gente, né? O que é a hanseníase e como que ela se manifesta? Então, a hanseníase, ela é uma doença que a gente fala assim, que ela pode ser tanto uma parte dermato, né, como uma parte neural. Porque os bacilos da hanseníase, ele ataca bastante os nervos das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer as avaliações de nervo e de pele, né? Porque eu falo a gente, por quê? Porque muitas vezes o enfermeiro, ele tem todo esse poder, né, de poder avaliar o paciente, fazer o exame físico nele, e ele consegue ver o espessamento de nervos, né? E nisso ele pode estar encaminhando para o médico. E uma das coisas que acontece, como ele afeta os nervos, a pessoa acaba tendo o quê? A falta de sensibilidade, a parte de quente e frio ele acaba perdendo, né? Então o paciente ele perde toda aquela sensibilidade, né? Então muitas vezes, principalmente mãos e pés, eles podem atacar e o paciente acaba tendo as sequelas que a gente fala, né? Devido a hanseníase mesmo. Então por isso que assim, muitas vezes quem faz o acompanhamento é um dermatologista, por quê? Porque é o que acontece, como ele pega o nervo e depois ele começa a aparecer na pele, então muitas vezes eles acham que é o dermatologista que tem que acompanhar, mas não. Ele é uma doença clínica também, que o médico clínico pode acompanhar, e ele vai encaminhando devido à evolução do paciente. Então, muitas vezes os nossos pacientes eles são encaminhados para um dermato e também com o neuro, depende da situação e no caso das sequelas que ele tem. E como que é feito esse diagnóstico da hanseníase? Você falou que avalia a questão dos nervos, né, da pele, mas como que é feito isso? Então, muitas vezes, quando o paciente ele procura a unidade básica, fala que ele está tendo uma sensibilidade, não está sentindo, né, aquela parte da pele ali, sente que queima com mais facilidade. Somente as senhoras, né, que estão na cozinha, tá ali no fogão, quando elas percebem, né, acho que me queimei. Então, ela não percebeu que ela teve aquela queimadura, né? Então, muitas vezes elas vão lá, procuram um médico na unidade básica de saúde e o médico fica naquela, imaginando que possa ser ou não. Então ele investiga, né, ou na parte da avaliação de nervos e da pele, na parte da sensibilidade, no qual ele vai fazer o teste do quente e frio no local, o teste de doloroso, né, para ver se o paciente sente dor naquele local, sempre o paciente não vem do nada, né, porque senão ele pode mexer com o diagnóstico também. Então, assim, ele vai sendo avaliado pela unidade, a unidade, pode ser uma hanseníase. Então, aí eles acabam encaminhando para a gente aqui no Centro de Especialidade Médica, onde a nossa médica, ela vai fazer todos os outros testes, né? Tanto teste de quente e frio, teste doloroso, biópsia, baciloscopia, no qual a gente realizou hoje, né? Alguns pacientes que estão investigando baciloscopia. Um deles é um paciente que a mãe já tratou há mais de 40 anos atrás, né? Hoje ela vem sentindo alguns sintomas, né, como perda da sensibilidade. Então ela já foi em vários médicos ali, sente dor nas articulações. Então hoje a gente está investigando para ver se não pode ser também uma hanseníase também ali, né, instalada, né, porque como já teve um contato há muitos anos atrás, ela veio hoje. E hoje, no caso no Brasil, né, quando a gente tem um paciente positivo para hanseníase, a gente tem que investigar toda a família. E nós temos, né, tanto aqui no estado de São Paulo, nós temos o teste rápido para os comunicantes, né? Que é como se fosse uma avaliaçãozinha da glicemia, né? A gente fura o dedinho, tira uma gota, coloca o reagente e a gente vai verificar se aquilo deu positivo ou não. Naquele teste positivo, o paciente ele tem um anticorpo favorável a ficar doente, não que ele esteja doente naquele primeiro momento, né? A gente tem que investigar também. Tem que ir acompanhando para ver se vai desenvolver a doença. E a gente faz a baciloscopia, que é um teste diagnóstico também, né? Inclusive a
a Leonice falou aqui, a gente fez imagens aí para vocês que estão nos acompanhando para poder ver como que é esse teste realizado, né? E também a médica, ela faz quando ela fica assim, tem um diagnóstico, uma baciloscopia negativa e ela sente que aquela mancha pode ser bem sugestiva mesmo para a Hansen, ela faz a biópsia também. Então aqui no nosso município nós também fazemos a biópsia para poder estar investigando a hanseníase, caso de alguns exames indeterminado ou negativo, né? Você falou da transmissão desse contato entre familiares. Como que é feita, então, a transmissão da hanseníase? A hanseníase é uma doença respiratória, né? Então, a gente passa através, né, do ar. Então, se eu tenho um contato prolongado com uma pessoa que está doente e não está se tratando, eu corro risco grande de ter a doença, né? Porém, é aquela coisa assim, eu posso viver anos e anos com aquela pessoa e não manifestar nada, né? Porque a gente fala assim, que a doença, ela tem que ter um contato íntimo e prolongado com aquela pessoa que não está em tratamento. A partir do momento que você começa a tratar, a partir do primeiro dia do coquetel, ele já começa a diminuir a quantidade de bacilos no seu organismo. Tanto o tratamento para a hanseníase, o tratamento varia, né? A gente fala assim, tem o pulso bacilar, que a gente não encontra os bacilos, né? Mas ele está ali com uma doença determinada, que são 6 meses, e a multibacilar, que são 12 meses. Só que durante 5 anos, esse paciente ele vai ser acompanhado, né, ou mensalmente ou anualmente, até realmente a gente falar que é uma cura da doença, que ele não tem mais nada, né? Então, além desses sintomas que você citou, que é a questão da sensibilidade, das dores nos nervos, quais outros sintomas que a hanseníase pode apresentar também? A falta da sensibilidade, né? O que mais que eu posso colocar? Alguns pacientes, ele tem as sequelas de atrofiamento, então já é um período mais prolongado, já são realmente as sequelas e o paciente não verificou, muitas vezes eles acharam que era uma doença reumática, né, que dá os atrofiamentos de mão, né, e de pé, ou pé caído. Então, e o paciente, ele questiona muito aqueles pacientes que já tiveram contato, ou que possa ter realmente de cãibras, algumas manchas, né, no corpo, falta de pelo naquele local da mancha. Então, porque a falta de suor, naquele local onde tem aquela mancha, ele não tem pelo, ele não tem suor também, né? Então, o seu próprio corpo consegue não apresenta isso. Então, a gente tem que estar verificando. Uma mancha mais escura, que você também não sente a sensibilidade, ou ela tem uma coloração diferenciada com falta de sensibilidade, também é importante a pessoa verificar se não possa ser uma hanseníase. A hanseníase, ela pode apresentar riscos aos pacientes? O risco é quando o paciente demora a ser diagnosticado, ele acaba tendo a sequela, que são sequelas irreversíveis, né? Então, assim, ele não causa risco de morte para o paciente. Porém, se o paciente tiver um atrofiamento, né, de mãos ou um pé caído, então ele vai ter aquela sequela e não vai ter volta, né? Então, ele vai ver, dependendo sempre de uma fisioterapia, né, um afastamento do local de trabalho. Então, os tratamentos terão que ser mais prolongados, para o resto da vida. Quando você demora a diagnosticar realmente, né? Agora, quando você consegue no começo, é mais rápido, né? O tempo de tratamento medicamentoso é menor, né? E a sequela praticamente é zero, né? Que a gente fala que são os graus de incapacidade do paciente, né? Desde o 0 até o grau 2, que são irreversíveis. Leonice, a hanseníase, ela não é uma doença que ela pode ser hereditária, né? De passar assim de gerações para gerações. Então, existem vários estudos, né? Lá em Bauru eles estão tentando ver se isso pode realmente ser ou não. Mas assim, muitas vezes quando eu tenho um caso na família, eu sempre tenho que estar de olho, né? Por isso tem a investigação. Isso, investigação referente da família. Porque é aquela coisa do contato prolongado, né? Porque muitas vezes você tem, hoje, né, a gente vê aquele quintal onde tem 10 casas, né? Aí a gente fala assim, muitas vezes a pessoa acha que o contato é só aquele que está ali dentro da sua casa, muitas vezes, mas não, eu almoço, eu janto com aquela pessoa, eu convivo, então eu tenho um convívio longo com aquela pessoa. E ele é o meu contato, então assim, a gente tem que dar uma olhada, porque muitas vezes ela pode até pular uma geração, né? Aí a pessoa fala assim, ele é hereditário, ele não é hereditário, mas pode acontecer disso, de eu não ter ninguém naquela família, naquela geração e pular uma e vir, que a gente já teve caso disso, né? Hoje a gente acompanha a família, uma avó e o neto. Pulou uma geração, né? Então, assim, existe uma investigação lá em Bauru, que é o Instituto Lauro Souza Lima, que é o
o instituto que todo é referência do Brasil e do mundo, né? Então, assim, lá eles têm essa investigação do genoma, né? Para poder ver se possa vir ser registrado ou não, por causa de referência por causa da família, né? Por isso que a gente olha realmente também toda a família, que a gente faz todos os contatos dali. E doenças crônicas podem prejudicar ou agravar a hanseníase? Eu acho que a maior dificuldade para a gente de agravamento é quando você tem um idoso, né? Porque a medicação, sim, ela pode dar algumas reações, né? Eu acho que a medicação do tratamento mesmo, né? Que a gente fala que é uma poliquimioterapia, né? E ela pode dar das medicações que ela tem. Então, a gente tem aquele idoso e muitas vezes a família não está dando o apoio. Então, ele já tem uma comorbidade e acaba agravando um pouquinho, né? Principalmente assim, uma anemia, porque a medicação ela pode, dependendo do componente dela, dar uma anemia no paciente. E aí esse paciente não ser acompanhado, principalmente com uma outra pessoa. Então a gente sempre pega com aquele paciente. Cadê a sua família? Onde está? Vamos conversar. Para a gente também chamar o comunicante, porque pode ser que a gente tenha um caso ali e não está sendo referido, né? Não está sabendo ali o que está acontecendo assim também, né? Não acompanhou desde o... Então assim, da comunidade, na verdade, a gente acaba... A gente, na verdade, fala assim, que quando o paciente vem aqui, a gente faz toda a parte clínica dele, né? Então a gente verifica se tem diabetes, tem pressão alta, porque aí a gente precisa do clínico para estar acompanhando também, né? Quais as maiores prejuízos, assim, digamos, que a hanseníase pode apresentar no dia a dia da pessoa? Eu acho, assim, que o maior prejuízo é a sequela, porque é o paciente que acabou demorando a ser investigado mesmo e demorou a ser acompanhado. Então, a partir do momento que você tem uma sequela, aí você tem a dificuldade do trabalho, né? Aí você tem o quê? Um maior tempo de fisioterapia para esse paciente evoluir, porque quando o paciente tem o quê? Um atrofiamento de mão, ele vai ter uma dificuldade de pegar a colher, de pegar uma vassoura. Então, assim, esse é o maior prejuízo para ele. E muitas vezes a gente sabe que tem, né, a parte de aposentadoria, essas coisas assim, porém eles têm uma dificuldade, porque muitas vezes chega lá, eles não aceitam, né, o tempo que a gente coloca lá, porque não tem como você definir o tempo que ele vai estar liberado para voltar a trabalhar. Então, mas muitas vezes eles não aceitam. Então, para ele, a perda é essa, né, quando existe a sequela do paciente mesmo, na doença. Existe muito preconceito relacionado à hanseníase, Leonice? Nós já percebemos que sim, pela falta de informação, né? Porque eles acham assim, o paciente fechou um diagnóstico de hanseníase ou está investigando a hanseníase, não, esse paciente não pode ficar junto com outro ninguém, eu já tenho que separar tudo. Então eles não sabem mais, né, o que é uma doença realmente hoje, né, da hanseníase, que você não precisa, você pode conviver normalmente, porque já há mais de 20 anos que nós temos uma medicação que é eficaz, né, pelo SUS, né, certinho, o paciente consegue ele curar e matar todo o bacilo, né. A única diferença é quando ele tem sequelas que infelizmente a gente não consegue reverter. Porém, a falta de informação da doença, que ela não transmite assim, você aqui, né? Não, eu doente aqui, eu conversando com você no exato momento, eu não estou te passando a doença. Agora, se eu conviver com você há mais de 2, 5 anos, sim, sem o tratamento eu posso estar te prejudicando, né? Posso estar passando para você. Então, isso que acontece, a falta da informação mesmo, que é uma doença que ela não transmite com tanta facilidade como outras doenças respiratórias. Tá certo. Nós estamos conversando com a enfermeira aqui do Centro de Especialidades Médicas de Caraguatatuba, Leonice Lúcia Luciano. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta trazendo mais informações sobre a hanseníase, porque este mês de janeiro é o mês do Janeiro Roxo, uma campanha de conscientização e combate e também prevenção à hanseníase. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje o nosso tema é a hanseníase. O mês de janeiro tem a campanha Janeiro Roxo de conscientização, combate e prevenção à hanseníase. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior diagnósticos da doença. Então nós estamos conversando com a enfermeira aqui do Centro de Especialidades Médicas de Caraguatatuba, Leonice Lúcia Luciano. Leonice, a gente falou um pouquinho assim por cima sobre o tratamento, mas como que funciona o tratamento da hanseníase? Depois que o paciente é diagnosticado, como que funciona? Quando a médica fecha o diagnóstico do paciente, a gente inicia o tratamento medicamentoso aqui no nosso setor, conforme a parte que o médico coloca pra gente, né?
se o paciente ele é um paucibacilar ou um multibacilar. Isso que vai depender do esquema medicamentoso dele. A medicação ela é única tanto para o paucibacilar como para o multibacilar. O multibacilar ele vai tomar uma vez por mês uma carga aqui medicamentosa que a gente fala, né? Que ele já vai tomar o coquetelzinho dele e vai levar a cartelinha dele para o mês para ele tomar em casa. São 28 dias de tomada da medicação. Então, todo mês a gente vai estar agendando ele aqui com a gente para estar fazendo a avaliação médica, né? E da enfermagem e o uso da medicação. Se caso o paciente apresentar alguma reação por causa da medicação ou reação realmente dependente da doença, a gente pode até trazer um pouquinho antes desses 28 dias o atendimento dele. Então, ele vai todo mês vir passar com a gente, né, durante o período da medicação. A partir do momento que ele teve a alta da medicação, aí vai depender das reações que ele vai ter. Então, se eles têm reações maiores, então a cada 15 dias ou a cada 30 dias ele vai estar passando no nosso ambulatório. Se caso não tiver reações nenhuma, a cada 90 dias ou cada 6 meses ele vai estar retornando ao nosso ambulatório. Isso vai ser um período de 5 anos no mínimo. Né? Então, quando a gente fala que a cura dele se dá depois de 5 anos, né? Se ele não tiver nenhuma outra reação, ele vai ficar com a gente nesse período e depois a gente dá a alta de cura para ele. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de diagnósticos que você falou? A paucibacilar e a multibacilar. Porque vai depender do tipo da doença da hanseníase. A hanseníase ela tem 4 tipos. Tem a indeterminada, né, que ela ainda não sabe ainda o que ela quer ser, né? Ela tem a tuberculose, que é algumas manchazinhas pequenas, também com a falta de sensibilidade. Nós temos a dimorfa, que já são casos de maiores reações, com maiores manchas, maior comprometimento de nervos. E a vichoviana, que é um dos casos mais graves, onde o paciente tem muitas sequelas, muitas reações, já vem com bastante, né? A gente fala grau de incapacidade. Então, a indeterminada e a tuberculose já são 6 meses de tratamento, que elas são paucibacilar. Então, quando a gente faz a baciloscopia aqui, elas vêm negativa. E a dimorfa e a vichoviana, ela já vem positiva a baciloscopia, onde a gente acaba fechando o diagnóstico com mais facilidade do que você esperar uma biópsia até, né? Então, elas são um tempo de 12 meses de tratamento medicamentoso, que é o poliquimioterapia, que a gente fala que é o PQTU, né? O que geralmente a saúde fala, vou fazer o PQTU com aquele paciente. Então, é aquela medicação, é um blitzinho certinho que ele vem pelo Ministério da Saúde, garantindo já os 28 dias de medicamento. Então, ele vem nesse estado pra gente. Nesses casos em que o paciente, né, tem um tratamento maior, é necessário depois dele fazer um acompanhamento anual, por exemplo, ou deu esses 5 anos, é considerado curado e não precisa mais? Não, o que a gente orienta os nossos pacientes aqui? O paciente teve alta, cura, né? A gente não teve mais nenhuma sequela, nenhuma reações, deu 5 anos, a gente sempre orienta, qualquer alteração que você tiver, voltar a sentir dores, né, tiver manchas, procura o nosso ambulatório ou procura a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, que eles vão te orientar. Para a gente poder não perder esse paciente. Porque pode acontecer, a gente fala assim, eu posso ter um comunicante na minha casa e não perceber que ele está doente, né? E acaba também não colocando ele como um comunicante. Aí, né, que eu falei, a gente tem um quintal enorme e naquele lugar mora várias pessoas, ela só coloca quem mora ali mais assim dentro daquela casa e esquece os outros que você também está na comunidade ali com eles. Então eu posso ter um ali doente e não ter colocado ele nos meus comunicantes. Então eu posso vir ficar doente. Ou pode até que o seu próprio organismo ele volta realmente, porque você já tem uma imunidade diferenciada, né? Você pode vir também ficar doente, isso pode acontecer, né? Que a gente fala que são as recidivas, né? Depois de 5 anos eu voltar a ficar doente. A gente tem caso hoje no ambulatório que a gente acompanha, né? Que já tratou há mais de 10 anos e hoje voltou novamente com a hanseníase, né? Com positivo tanto em baciloscopia quanto em biópsia. No caso de prevenção, é possível a gente falar em prevenção da hanseníase? É difícil, né? Porque todo mundo, né? A gente pode falar assim, né? Por isso que a gente não faz o teste rápido em massa. Porque assim, como ele é uma doença respiratória, então assim, a gente pode ter tido contato com várias pessoas e o nosso organismo, ele consegue matar, né? A gente já aconteceu de ter um paciente positivo e quando você voltou não tem nada mais, né? Porque o próprio organismo conseguiu matar aquele bacilo que estava ali, porque o crescimento ele é curto.
Então, assim, é difícil você falar, assim, de falar assim, uma prevenção. A prevenção é o quê? Eu senti uma falta de sensibilidade naquele local e eu já vou procurar o médico com mais facilidade, porque se eu diagnosticar no comecinho, eu não tenho sequela. O tratamento precoce é o mais adequado, assim, digamos. Porque como é uma doença respiratória, é difícil de falar. E porque a evolução é lenta, é diferente de uma tuberculose, né? Que a evolução é mais rápida, é uma doença respiratória também, mas eu tenho mais facilidade de transmitir. Né? Então, ela é a evolução mais rápida. E agora, por isso que existe vacina para tuberculose, mas não existe vacina para hanseníase, né? Por causa da evolução ser lenta. Leonice, e a alimentação, ela tem alguma influência nesse período de tratamento, nesse período de descoberta? Assim, tem alguma coisa que vocês normalmente indicam para os pacientes? Nós não restringimos nada. A única coisa é quando você tem um idoso com uma dificuldade na alimentação, a gente encaminha para nutricionista para estar acompanhando. Mas em termos de, eu posso comer isso, não pode comer aquilo, a gente nunca teve nenhuma restrição. E quais são os cuidados que o paciente em tratamento tem que ter? Usar a medicação corretamente, né? Não fazer uso de álcool, droga, porque o que acontece é isso, quando você usa o tipo de álcool, você diminui a potencialidade de qualquer medicamento. E ele, como tem um antibiótico, ele sempre, né, a gente tem que restringir isso. E o que? A parte do cuidado mesmo. Se ele tem uma reação, principalmente de pele, naquela uma mancha, ou tem alguma, que acontece de algumas reações, ele vem com um caroço e aquilo romper, né? E o paciente acabar deixando aquilo lá vazando, né? Risco de pousar mosca e acabar tendo outra evolução ali. Então, na parte de pele mesmo, é quando o paciente tem alguma alteração de pele. Então, a gente vai manter, se tiver precisar fazer curativo, manter sempre fechadinho, né? O uso de protetor solar, né? Porque é o que a gente briga muito com eles, né? Eles não usam protetor solar. E uma das medicações, ela tem um corante. Então, se ele não usa, ele acaba ficando mais moreninho ainda, né? Por causa da medicação. Por causa da medicação, não vai fazer a coloração da pele. Então, a gente briga muito com eles. É uma coisa que eles não fazem. Né? A proteção da parte da pele com protetor solar e uso de colírio lubrificante, porque a medicação deixa o olho seco. Então, a gente briga muito com eles. E hidratar muito a pele, porque a medicação, ela deixa a pele ressecada. Então, onde a gente acaba ficando com o paciente, a gente até dá, né? O município, ele tem essa possibilidade de fornecer um hidratante para esses pacientes, o colírio também, né? E infelizmente nós não temos um filtro solar, porém a gente orienta o paciente o que ele tem de costume utilizar. Leonice, vocês enfrentam muitas dificuldades no pós-diagnóstico, assim, ou os pacientes costumam aceitar bem e iniciar o tratamento com tranquilidade? Sempre existe algum paciente que tem uma dificuldade, principalmente com religião, né? Então a gente já teve alguns pacientes aqui que não aceitavam a doença porque a religião dela também não aceita e fala que não existe. Então a gente já teve isso também. Mas assim, e algumas vezes é o próximo estigma da doença, né? A própria paciente, o paciente ter o preconceito de estar doente, não aceitar a doença em si. Então a gente tem que conversar muito, muitas vezes a gente encaminha para psicólogo para poder tentar com que ele entenda que aquela doença, ela vai ter um começo, um meio e fim se ela tratar adequadamente. Então assim, o ano passado nós fechamos acho que com 8, né, notificados casos novos do ano passado. Então desse a gente só teve um paciente que completamente ele não queria aceitar a doença, mas a gente está conseguindo com que ele venha fazer o tratamento medicamentoso todo mês, né? Mas a dificuldade no primeiro momento é o aceitar a doença, né? Porque muitas vezes o paciente ele fica com aquela coisa da Bíblia, né? Eu tenho hanseníase, eu tenho a lepra cai em pedaços, então assim, fica naquela expectativa dessa situação do paciente. Então a gente começa a conversar com ele, mostrar, né, que não é bem assim, até explicar para ele, mostrar algumas imagens, ele vai aceitando com um pouco de dificuldade, mas aos poucos também, né? Até hoje em dia, foi até bom você citar essa questão da lepra, porque hoje em dia já nem se usa mais esse termo, né? A gente usa para exemplificar para o pessoal que está em casa, mas hoje em dia já nem usa mais por conta disso, né? Até para poder tirar um pouco esse estigma que existe. Exatamente, porque como eles colocam isso, né? Principalmente quando uma pessoa é muito religiosa, aí ela leu, então ela fica, mas é assim, mas é assado, mas lá na Bíblia tá desse jeito, eu vou ficar desse jeito. Então assim, a gente tenta conversar com que ela entenda que não vai ficar daquele jeito.
né? Se ela fizer o tratamento certinho. Agora, a dificuldade vai ser a sequela que ela vai ter, não por queda de pedaço, porque antigamente não tinha medicamento, né? Era diferente. Agora hoje a gente tem um cuidado com isso. Então a gente tenta mostrar para ele que não, né? Que vai dar certinho. O tratamento vai dar certo. Qual é a orientação que a gente pode deixar para o pessoal que está nos acompanhando aqui em Caraguatatuba? Se a pessoa tiver alguma dúvida, tiver querendo saber, né, para tentar fazer um diagnóstico, como que ela deve proceder, Leonice? Ela pode procurar a unidade básica de saúde próxima da casa dela e mostrar, né, que ela sente alguma falta de sensibilidade, que existem algumas manchas. E lá eles vão estar avaliando esse paciente e aí muitas vezes ou eles encaminham pra gente ou eles sanem a própria dúvida do paciente lá mesmo, né? Agora, se eles quiser tirar alguma dúvida, pode estar ligando aqui pra gente no Sencel, a gente vai informando, né? Ou pode estar vindo aqui e a gente conversa com o paciente também. Tá certo, Leonice. E uma orientação também que você possa deixar para quem está nos acompanhando em casa, peço que você oriente o pessoal, né? Dê algumas dicas para quem tem essas dúvidas ainda. A minha dica é ter alguma mancha suspeita no seu corpo que você não ainda identificou e que você sentiu uma falta de pelo, uma falta de suor no local, né, falta de sensibilidade, procurar a unidade básica de saúde. Fazer uso de filtro solar, né, porque muitas vezes ali fica a mancha mais evidente ainda, né, o paciente. E evitar de pensar assim, nós estamos com a lepra, nós não temos lepra, né? Nós tratamos a hanseníase, o paciente com tratamento adequado e no começo nós não temos sequelas. E o paciente ele tem que parar um pouco de pensar no que a gente não existe bastante informação e que a gente não vai passar a doença para aquele paciente. A gente fala assim, hoje, né, a gente trabalha aqui e nenhuma de nós somos doentes, né? Ninguém tem gripe, porque a gente trabalha todos os dias com o paciente com hanseníase, né? Praticamente, nós tivemos médica com mais de 40 anos e nenhuma delas teve hanseníase. Então, por aí a gente já vê que não é assim. Que não é fácil de você ficar realmente doente com a hanseníase. Tá certo. Leonice, muito obrigada por atender a nossa equipe e por trazer esclarecimentos a respeito dessa doença, que ainda a gente vê que tem um certo preconceito, né? Que apesar da quantidade de informações que nós temos disponíveis, aí muita gente ainda tem dúvidas a respeito. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba, também no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!